Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gil, estamos aqui novamente no canal Novas Verdades. Hoje eu quero estar falando sobre o ministério pastoral feminino, ok? Em primeiro lugar eu quero lhe agradecer por você estar aí assistindo o vídeo. Quero já lhe convidar para você se inscrever, também deixar o seu joinha e nos ajudar compartilhando o vídeo, ok? Olha só. Nós costumamos dizer que Deus ele é soberano, costumamos dizer que as suas leis são imutáveis, costumamos dizer que nós seguimos as Escrituras. Nós costumamos dizer que seguimos a doutrina dos apóstolos, seguimos a doutrina de Jesus, né? Costumamos dizer que a gente aceita a Bíblia como palavra de Deus. Costumamos esbravejar e dizer que nós devemos segui-la. Porém, quando nós somos questionados dentro do que está escrito, normalmente a gente prefere fazer vistas grossas, ficar com aquilo que a gente pratica, aquilo que a gente faz, aquilo que nós achamos. Enfim, ficamos com as nossas decisões, não com as Escrituras. Sempre assim. Então eu duvido que alguém que depois que assistir todo esse estudo, ele vai de repente deixar de consagrar pastoras, ou então alguém vai deixar de exercer o ministério feminino pastoral e simplesmente cumprindo a vontade de Deus, cumprindo o ID de Jesus, pregando o evangelho que seja, ganhando almas para Cristo, mas não exercendo o ministério pastoral. Alguém vai dizer assim, qual é o problema disso? A questão toda é que é o que a Bíblia ensina. O problema é a vontade soberana de Deus. O Senhor assim o quis, o Senhor assim o fez. Assiste o vídeo até o final e você vai conseguir compreender todas as posições sobre isso. Vamos ver a Bíblia ali, vamos analisar ela de uma forma bem detalhada. Em primeiro lugar, nós temos que entender que no Antigo Testamento nós vamos ter apenas sacerdotes. De 20 anos para cima os homens eram separados para o serviço sacerdotal e apenas a tribo de Levi. Nós vamos ver mulheres que foram ativas no Antigo Testamento, como Débora, que foi juíza, ou seja, uma instituição civil, Esther, que foi rainha, ou seja, na área política. Nós vamos ver Uda, profetiza, mas não ser profeta nesse aspecto não quer dizer um dom ministerial. Nós vamos ver Raquel, que era pastora de ovelha, de animais, não tem nada a ver. As pessoas fazem um paralelo de Raquel, que era pastora, para fazer uma tipologia para a pastora de hoje de hoje. Não, na verdade a gente vai ver até que Raquel era idólatra, roubou os ídolos do seu pai lá no livro de Gênesis, no capítulo de número 31, do seu pai Labão. Ok? Nós vamos ver mulheres no ministério de Jesus, como Maria, Joana, Susana, Madalena e entre outras, que o texto bíblico diz que elas serviam a Jesus com os seus bens. Isso está em Lucas 8, 23. Nós vamos ver mulheres nas cartas paulinas, várias delas relacionadas nos agradecimentos finais de Paulo, principalmente em Romanos capítulo 16. Nós vamos ver que Jesus chamou 12 apóstolos, desses 12, um traiu, que foi Judas. Posteriormente, no livro de Atos, lá no capítulo 1, a partir do versículo 15 ao 26, nós vamos ver que dois homens foram escolhidos, e dentre os dois pegaram um para substituir Judas. Dois homens, não mulher. Nós vamos ver 7 diáconos, também no início do livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos ver as orientações de Paulo para o bispo, que o bispo seja casado. Nós vamos ver orientações para o diácono, também casado. Nós vamos ver Paulo mandando Timóteo constituir bispos sobre as igrejas de Éfeso. Então, bispos. Nós vamos ver, aí nós temos agora aqui algumas argumentações. Nós vamos ver alguns dizendo assim, que os dons ministeriais, ou seja, deixa eu corrigir, que os dons espirituais são para todos, tanto homens como mulheres. Isso é uma verdade, os dons espirituais são para todos. Porém, no texto bíblico, olha só, no livro de Efésios, no capítulo de número 4, no versículo de número 8 em diante, nós vamos ver que o Senhor Jesus ele deu homens como dons para a igreja. Olha que interessante, homens como dons para a igreja. E vai dizer aqui no versículo 11 que ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade de fé, a varão perfeito conforme a medida da estatura completa de Cristo, no versículo 13. Então, nós vamos ver homens dados como dons para o corpo de Cristo, para a edificação do corpo de Cristo. É interessante que os dons é para todos, mas nesse aspecto dos dons ministeriais, apenas homens são relacionados, apenas o gênero masculino é relacionado aqui. Pode observar isso, ok? Isso é um fato. Nós vamos ver também
algumas questões do tipo, a mulher não pode falar no culto. Vamos tentar entender esse posicionamento? No livro de 1 Coríntios, no capítulo 14, no versículo de número 34, diz assim: conserve-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhe é permitido falar, mas estejam submissas, como também ordena a lei. Então as mulheres não poderiam falar no culto. Alguns vão dizer que era porque elas faziam perguntas triviais, coisas do cotidiano, irrelevantes, e acabavam atrapalhando o andamento do culto. Alguns estudiosos vão dizer isso. Outros, eu tive um professor quando eu fazia faculdade de teologia, ele era um professor batista, e ele diz na época que realmente a mulher não pode pregar para uma plateia masculina, ou num local, ele chegava ao ponto de dizer que realmente a mulher não poderia pregar no local onde tinha homens, apenas para um público onde tinha mulheres ou crianças, mas não para um público masculino. Não sei, isso apenas foi uma posição dele que ele nos passou, não sei se é algo mais extremado, que eu não vejo problema nenhum de uma mulher estar pregando, mas a função ministerial, ela realmente não tem base. Mas vamos continuar. E aí, o que me chama a atenção é que no versículo 37 desse texto diz: se alguém se considera profeta espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que eu estou escrevendo. Então era mandamento do Senhor isso daqui. Olha que interessante, né? Agora, outro texto, que é no texto de 1 Timóteo, no capítulo de número 2, no versículo de número 12, diz assim, olha só, 2:12. Não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem sobre... vou repetir. Não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem e esteja, porém, em silêncio. Então, o que chama atenção aqui, eu estou lendo aqui a Bíblia de Estudo da Mulher, está dizendo que a mulher não pode exercer autoridade de homem. Então a gente subentende o quê? Que está se referindo à questão realmente ministerial, que ela não permite que ela esteja ensinando. Isso foi destinado para os homens. Se você for mais adiante no capítulo, no 2 Timóteo, no capítulo 2, porém no versículo de número 2, nós vamos ver que Paulo dando instruções para Timóteo, dizendo assim, ó, o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso também mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Então, passe isso para homens para que eles possam instruir outros. Então, a gente vê aqui a função destinada aqui para homens, ok? Porém, eu quero abrir aqui um precedente referente aqui à questão da mulher. Nós vamos ver Timóteo sendo ensinado por sua mãe Eunice e por sua avó Lóide. Você vai ver isso em 2 Timóteo 1:5 e também 3:15. Então, elas foram mulheres que instruíram Timóteo na fé, então quer dizer que elas tinham uma boa base de fé e também doutrinária. Agora, o que chama a atenção é que em Romanos, e apenas em Romanos, no capítulo 16, no versículo 1, nós vamos ver uma mulher sendo chamada de diaconisa. No texto da Revista e Atualizada, no texto bíblico, no versículo 1 de Romanos 16, diz assim: recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia. A palavra servindo aqui é o que eu quero frisar. Na nova tradução da linguagem de hoje diz assim: eu recomendo a vocês a nossa irmã Febe, que é diaconisa da igreja em Cencreia. E o que me chamou a atenção, no texto grego aqui, está escrito assim, ó, kai diakonon, que quer dizer também diaconisa, ou a qual é diaconisa. Então nós vamos ver apenas essa palavra se referindo à mulher como diaconisa em todo o Novo Testamento. Isso é interessante. Outra coisa, em 1 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 8 ao 13, nós vamos ver aqui as orientações de Paulo para os diáconos, dizendo que, no versículo 8, que os diáconos é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados ao vinho, não cobiçosos, só da ganância, enfim. Agora no versículo 11 diz: da mesma sorte quanto as mulheres é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Ao diácono que seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a sua própria casa. Então, alguns estudiosos vão dizer que como aqui ele está dando a instrução geral para os diáconos, ele fala tanto para homens como também para mulheres. E isso está subentendido. Porém, o que me chamou a atenção, e eu li todas as notas na Bíblia da Mulher aqui da Sociedade Bíblica do Brasil, referente ao ministério feminino. Em nenhum lugar na própria Bíblia de Estudo para a Mulher, o ministério feminino é apoiado. Isso me chamou muita atenção. E aqui num comentário na nota de rodapé, diz assim que a palavra mulheres, do termo grego, ginaikas, ou ginaikas, eu não sei a pronúncia, é giogi, enfim,
Traduzido aqui como mulheres, pode também ser traduzido como esposas. Então, se estiver correto isso aqui, e a ideia aqui também é da mesma sorte quanto as mulheres, não está se referindo quanto as mulheres diaconisas, mas quanto as esposas desses diáconos, que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo, dando uma orientação para as esposas dos diáconos. Então nós vamos ficar uma situação aí, né, ambígua, tanto se referindo, pode ser a diaconisa, como pode estar se referindo às esposas desses diáconos, ok? Aí, olha só, nós vamos ver também, o que eu quero, terminando aqui, já estou terminando, eu quero abrir um precedente aqui sobre a questão das Assembleias de Deus do Madureira. A Igreja Assembleia de Deus do Madureira, no ano de 2005, consagrou a cantora Cassiane como pastora. Ela entrou para a história como a primeira pastora, né, do ministério da Assembleia de Deus. E apenas o Madureira, porque o Belém até hoje não consagra mulheres a funções ministeriais, como pastoras, bispas, enfim. E aí o que acontece? Dentro desse posicionamento, nós vamos ver que o Madureira passou a consagrar várias mulheres. Eu conheço pessoas, por exemplo, que são secretárias, mulheres que exercem um bom serviço interno dentro de suas congregações, e elas foram consagradas a missionárias. Missionária é uma coisa, ser secretária é outra, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu conheço mulheres que se formaram em teologia, são professoras, então elas são professoras, mas foram consagradas também a missionárias. Eu conheço outras pessoas, já no caso aqui, esposas de pastores, que foram consagradas a pastoras, a missionárias, e hoje em dia, recentemente agora, várias mulheres foram consagradas a bispas, né, recentemente. E aí o que acontece? O que me chama a atenção é que dentro do Madureira, isso se tornou algo assim, a palavra pode soar até estranho, indiscriminado. Todo mundo, várias mulheres estão sendo consagradas a missionárias, a pastoras, a bispas, enfim. E eu estava na convenção, eu lembro no ano de 2010, no Madureira, lá no Brás, eu participando da convenção, e eu lembro que os próprios pastores falavam que o propósito do Madureira, olha que isso aqui é conversa lá de dentro, o propósito de consagrar esse monte de mulheres tem um fim financeiro, lucrativo. Como assim? Porque as mulheres, assim também como os pastores, tem outro vídeo que eu falo sobre isso, os pastores pagam para serem consagrados. E as mulheres, é claro, também têm que pagar a sua taxa de consagração e também pagar a sua taxa de anuidade. Todo ano elas têm que pagar uma taxa que é de 20% do salário mínimo para manter a sua consagração. Isso que eu estou falando que é fato, é real dentro do Madureira. E é claro que é pecado, né? Pagar taxa para ser consagrado e pagar taxa para manter a consagração. Isso é coisa absurda, mas tem no Madureira. Então, abriram para se consagrar pastora para aumentar a renda. Isso é comentários internos de próprios pastores lá dentro, tá bom? Ok. Agora, eu quero que você entenda, não é porque alguém vai dizer assim, mas as mulheres ganham almas para Cristo, as pastoras estão fazendo a obra. Que bom, continue ganhando almas para Cristo, continue fazendo o trabalho, ganhando almas, desempenhando um bom serviço. Mas isso não quer dizer que elas podem estar exercendo o ministério masculino que foi destinado para os homens, ministério pastoral. Então não existe bispas, não existe pastoras, não existe apóstolas ou apostolisas, e até presbíteras eu já ouvi. Então não existe, não tem base realmente nas escrituras para esses ministérios, ok? Que Deus abençoe a vida de vocês, muito obrigado. Não deixe de compartilhar os vídeos, e aí na descrição tem alguns canais parceiros, né, vídeos também, que eles têm seus vídeos aí sobre estudos, sobre opiniões, sobre notícias, que vocês possam estar dando uma olhada e acompanhando também, ok? Um abraço a todos, Deus abençoe e até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir. Tchau, tchau, fiquem com Deus, tchau, tchau.